Apague as luzes, coloque os fones e prepare-se, porque a partir de agora nada será apenas imaginação. Existem histórias que não pedem para ser contadas. Elas insistem, sussurram na mente, aparecem nos cantos da visão e voltam quando o silêncio toma conta da noite. Hoje, aqui no Fatos Sombrios, você vai acompanhar duas histórias perturbadoras, daquelas que fazem o coração acelerar e deixam uma sensação estranha de que você não está sozinho. A primeira história fala sobre uma aparição conhecida em várias regiões, mas que nunca surge da mesma forma. Ela veste branco, surge em estradas desertas, perto de rios, cemitérios ou à beira do caminho. Alguns dizem que é um aviso. Outros juram que é uma armadilha. Quem teve coragem de olhar nos olhos dela nunca mais foi o mesmo. Essa é a história da Dama de Branco. E quando você achar que tudo acabou, vem a segunda história. Uma história simples. Um som comum. Um assobio de lento, distante, mas que nunca deveria ser respondido. Dizem que quando o assobio ecoa na madrugada, ele não vem do vento. Vem de algo que procura atenção. E quem atende esse chamado acaba descobrindo tarde demais que não era um simples som. Era um convite. Essa é a história de O Assobio. Então fique até o final. Não pisque. Não aumente o volume demais. E lembre-se, algumas histórias continuam mesmo depois que o vídeo termina. Você está no canal Fatos Sombrios. E agora, a escuridão começa. Em 1924, Helena Valdez, herdeira de uma família tradicional, viu sua vida desmoronar em uma tragédia familiar que a deixou sem nada. Desesperada, ela encontrou o professor Augusto, um ocultista que prometeu uma solução para seu tormento. O preço, sua humanidade. Helena, cega pela dor, aceitou sem saber que se tornaria prisioneira de sua própria escolha. Numa mansão abandonada, durante um eclipse lunar total, a cerimônia começou. Helena bebeu um elixir misterioso que queimou sua alma por dentro. Sua transformação foi gradual e aterrorizante. A pele tornou-se translúcida, os cabelos escureceram e depois embranqueceram. Seus últimos momentos de humanidade se esvaíram para sempre, e ela despertou como uma entidade espiritual aprisionada entre dimensões. No ano seguinte, a primeira manifestação ocorreu. Vicente, um motorista de carruagem, encontrou-a caminhando na neblina de uma estrada rural próxima à mansão. Helena, agora conhecida como a Dama de Branco, pediu ajuda com uma voz hipnotizante. Durante a viagem, ela revelou fragmentos de sua história trágica. Vicente enlouqueceu ao compreender que estava ajudando um espírito. Nas décadas seguintes, as aparições seguiram um padrão macabro. A dama sempre surgia em noites de neblina densa, pedindo carona. Contava sua história de perda e desespero durante a viagem, gradualmente revelando sua natureza sobrenatural. As vítimas desenvolviam uma obsessão mórbida pela história dela, incapazes de escapar de seu encanto sombrio. A verdade por trás dessas aparições era ainda mais sinistra. O professor Augusto havia criado múltiplas entidades similares através de rituais obscuros. Helena era parte de um experimento maior para criar guardiões espirituais. Cada vítima que ela encontrava alimentava sua existência eterna, mas ela não podia partir enquanto não encontrasse uma substituta disposta a tomar seu lugar, perpetuando um ciclo infinito de desespero e manipulação espiritual. O legado da Dama de Branco afetou gerações de famílias. Alguns se tornaram obcecados, outros fugiram da região para sempre. A mansão do professor permaneceu como um portal entre mundos, enquanto a dama continuava buscando alguém que aceitasse trocar de lugar com ela. Avisos locais sobre evitar estradas rurais em noites nebulosas se espalharam, mas nem todos davam ouvidos. Nos dias atuais, novos relatos de aparições em outras regiões começaram a surgir. O padrão se repetia com pequenas variações locais, mas a essência permanecia a mesma. Helena continuava aprisionada, mais desesperada a cada década que passava. O professor Augusto havia desaparecido, deixando apenas seus experimentos macabros como legado. A maldição se espalhava sempre que alguém aceitava a proposta tentadora da Dama de Branco. Cada nova vítima alimentava o ciclo de horror, perpetuando uma lenda urbana que se recusava a morrer. As estradas sombrias guardavam segredos que poucos ousavam desvendar, e aqueles que o faziam raramente voltavam para contar a história. Enquanto a neblina continua a se formar nas noites escuras,
A Dama de Branco aguarda sua próxima vítima. Sua história de perda e redenção é um canto de sereia para os desavisados. Um convite para um destino que ninguém deveria aceitar. A maldição da estrada sombria persiste. Um lembrete sombrio dos perigos de fazer pactos com forças que não compreendemos totalmente. Segunda história: o assobio. Dizem os mais velhos que não se deve assobiar durante a noite dentro de casa. Não é simples superstição. É um chamado. Um convite para que seres de outros mundos atravessem a fronteira do invisível. Quem ousa desafiar essa regra corre o risco de nunca mais dormir em paz. Na pequena cidade de São Tiago, em Minas Gerais, morava Rogério. Um rapaz de 18 anos, teimoso como poucos. Ele vivia rindo das histórias da avó, Dona Alzira, que sempre o alertava. Menino, não assobia dentro de casa de noite. Tu vai chamar coisa ruim. Coisa que não volta. Rogério zombava, achando graça. Ah, avó, isso é besteira de gente antiga. Criatura do inferno nada. O máximo que aparece é um morcego. Mas naquela sexta-feira, o destino resolveu testar sua incredulidade. Era quase meia-noite. A mãe de Rogério já dormia. A casa mergulhada no silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na sala. Rogério, deitado em sua cama, mexia no celular. Entediado, começou a assobiar baixinho uma melodia qualquer. O som ecoou pela casa escura, fino, prolongado, agudo. Primeiro parecia normal. Mas então um frio estranho percorreu sua espinha. Do corredor, ele jurou ouvir outro assobio mais baixo, como se alguém repetisse a melodia. Rogério congelou. Deve ser minha mãe, pensou, tentando se convencer. Mas ele sabia. A mãe não assobiava. O segundo assobio veio mais forte, mais perto. O ar da casa ficou pesado, e as sombras nas paredes começaram a se alongar como se ganhassem vida. O relógio da sala bateu meia-noite em ponto. Foi quando a porta do quarto dele rangeu e se abriu sozinha. No vão escuro, algo se contorceu. Uma sombra alta, magra demais, entrou devagar, arrastando pés invisíveis pelo chão de madeira. Os olhos, se aquilo podia ser chamado de olhos, eram apenas 2 pontos vermelhos brilhando como brasas. E então ela assobiou. Um assobio tão agudo que fez os vidros da janela tremerem. Rogério tentou gritar, mas a voz não saía. Tentou se mexer, mas o corpo estava preso na cama, como se mãos invisíveis o segurassem. A criatura se aproximou. Seus braços eram compridos, quase tocando o chão, e a pele parecia feita de fumaça escura, pulsando como brasa prestes a apagar. Ela se inclinou sobre ele e sussurrou em voz cavernosa. Você chamou, e agora eu vim. O coração de Rogério quase explodiu. Ele lembrava da avó falando: se um dia você chamar, não responda. Se responder, sua alma será levada. Mas a criatura não esperou resposta. A sombra esticou a mão e tocou o peito de Rogério. E ele sentiu como se seu coração fosse arrancado pelas veias. O ar rareou. Ele já via tudo embaçado, quase desmaiando. De repente, um barulho ecoou. A porta da casa se abriu com violência. Era Dona Alzira, que tinha sentido algo errado e corrido até lá. Ela ergueu um rosário e gritou em oração: pelo sangue de Cristo eu te expulso daqui. A criatura urrou. O assobio agora se transformando em um grito agudo e ensurdecedor. O teto tremeu. As paredes estalaram. E, com um último estalo, a sombra se dissolveu no ar, como fumaça levada pelo vento. Rogério desabou na cama, pálido, sem forças. A avó correu até ele, segurando sua mão trêmula. Eu te avisei, menino. Nunca se assobia de noite dentro de casa. Eles sempre ouvem. E se vêm uma vez, sempre voltam. Naquela noite, Rogério não dormiu, nem na seguinte. Até hoje, quando o silêncio da noite cai, ele jura ouvir bem longe um assobio que o chama de volta. Moral da história: quem assobia de noite dentro de casa pode achar que está apenas matando o tédio. Mas na verdade está abrindo uma porta que talvez nunca consiga fechar.